como é bom ter você aqui na nossa companhia. Bom podermos mais uma vez compartilhar os ensinos do Mestre, os ensinos de Jesus, e eu quero hoje compartilhar com você, juntos vamos fazer essa reflexão do Sermão do Monte, no Monte das Oliveiras, não é? Jesus, ele foi até o Monte das Oliveiras e a multidão o cercou, os discípulos estavam com ele, e então ele começou o Sermão do Monte, famoso Sermão do Monte, e lá pelo capítulo 24, o sermão profético, Jesus então começa a dizer, a revelar os sinais dos últimos tempos. Ele fala da destruição do templo, depois ele fala do princípio das dores, depois a grande tribulação. Ele estava se referindo à Idade Média, às perseguições, né, as inquisições da Idade Média, sobre a vinda do Filho do Homem, falando do seu próprio retorno, a parábola da figueira. E na parábola da figueira ele fala no verso 39 o seguinte: e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. No verso 37, Jesus ele introduz este pensamento dizendo assim: pois assim como foi nos dias de Noé, nos dias de Noé também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. E assim será também a vida do Filho do Homem. Só não morreu a família de Noé, seus filhos, suas noras, não é? Que entraram junto, e todos os animais. E aqui está o ponto central para a nossa reflexão. Este verso está no contexto de todos os demais sinais que Jesus apontou que aconteceriam, ocorreriam, se cumpririam naqueles dias e nos nossos dias, até os dias de hoje. E Jesus então agora fala sobre o dilúvio, né? Ele disse assim: será como o dilúvio, não perceberam. Olha, a coisa mais triste que existe para nós, que pode acontecer conosco, é quando você não se apercebe de alguma coisa e você é pego de surpresa com aquilo, não é? É uma sinalização que você não viu, você é multado, você não percebeu que tinha ali um radar e acabou passando com um pouquinho acima do limite de velocidade, às vezes pouca coisa, mas você não percebeu a sinalização vertical, não percebeu a sinalização horizontal, e então você é multado ou multada. Ou pior, você pode pegar uma rua errada, né? Às vezes seguir errado o GPS. São sinais de trânsito que nós precisamos cuidar e obedecer. Conta-se que um bêbado entrou numa rua na contramão, era uma rua de sentido único, entrou na contramão, e o guarda estava mais à frente, parou e abordou ele e disse assim: o senhor não está vendo que o senhor está numa rua de mão única e está à contramão? O senhor não viu a flecha indicativa lá, indicando que é uma rua de mão única e ainda contramão? E o bêbado respondeu, todo confuso, né? Olha, eu não vi nem as flechas e não vi também nem os índios, quanto mais a flecha. Então veja, se nós não formos, não estivermos atentos aos acontecimentos, nós agimos como um bêbado. O livro do Apocalipse, no Apocalipse 17, o verso 2, diz que a nossa geração, a geração dos últimos dias, estariam como embriagados. Ou seja, a pessoa embriagada, ela não tem noção da realidade. O bêbado cai, se machuca, você pode bater nele, ele não sente nada. E o verso 2 do capítulo 17 de Apocalipse diz assim: com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embriagaram, embebedaram os que habitam na terra. Que vinho é esse aqui? Está falando de matéria espiritual, assunto espiritual.
Veja o verso 1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo, falando para João, revelando, né, o Apocalipse para João. Vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Que grande meretriz é essa? Meretriz, prostituta na Bíblia, no Apocalipse, que simboliza uma igreja falsa. Não é? A prostituição espiritual é uma igreja que fala de Deus, que fala das coisas espirituais, mas de maneira falsa. Ela é prostituta. Esta mulher prostituta, ela tem uma doutrina falsa. E os que correm atrás dela, que andam junto com ela, que estão nesta Babilônia, junto com esta mulher, estão todos embriagados, porque beberam do vinho da sua prostituição, do vinho da sua devassidão, e agora não enxergam as coisas. Aquele bêbado da nossa história, né, ele não percebeu que ele entrou numa rua contramão e ele podia causar um grande acidente. O grande drama nosso, o grande drama da sociedade, o grande drama do momento que nós estamos vivendo é exatamente isso. Nós estamos vivendo o mundo, né, como embriagados. Não estamos enxergando os sinais que Jesus está dizendo para nós, que disse, está registrado e está nos alertando, chamando a nossa atenção para que nós abramos os nossos olhos, para que a gente passe esta ressaca, a ressaca da bebedeira, da embriaguez, não é? A gente, depois que passa a ressaca da embriaguez, você dá dor de cabeça, tudo, mas depois você começa a ver as coisas com lucidez, não é? Você começa a ter visão clara das coisas. Enquanto o mundo estiver embriagado com o vinho da prostituição das falsas doutrinas de uma falsa igreja que está assentada sobre muitos povos, então o mundo não está vendo nada, não está percebendo nada, como aquele bêbado que entrou contra a mão e pode causar grandes acidentes. Jesus disse assim, a geração de Noé não percebeu, e Noé fechou as portas da arca, e o dilúvio veio e levou e matou a todos. Como está a sua vida? Você também faz parte deste mundo que está embriagado com as falsas doutrinas, as falsas filosofias, falsos ensinos, falsos pastores, falsos clérigos, falsos profetas estão ao nosso redor falando com grande desenvoltura, com força, não é? Como os embriagados falam alto, mas não estão enxergando aonde estão pisando, não entendem o que estão falando, porque falam sem pensar e não pensam no que estão falando, e então estão vivendo uma verdadeira tragédia. A palavra de Deus está nos alertando. No verso 39 do 24 de Mateus diz, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também agora na vinda do Filho do Homem. Vamos orar nesta segunda-feira para que Deus tenha misericórdia de nós, para que abra os nossos olhos e passemos por esta ressaca da embriaguez, do álcool, dos falsos ensinos, das falsas profecias que estamos vivendo aos montões. Que Deus tenha misericórdia de você e de mim. Oremos. Incline a sua fronte se puder e feche os seus olhos e oremos. Senhor meu Deus, tenha misericórdia de nós. Estamos vivendo num mundo, numa sociedade embriagada pelo vinho da prostituição, das falsidades, das falsas doutrinas, das falsas igrejas. Mas o Senhor está nos alertando para que nos acheguemos ao Senhor e de Ti, Senhor Deus, recebamos a luz da verdade, para que nos guiare, para que enxerguemos onde estamos pisando, onde estamos andando e nos apercebamos dos sinais ao nosso redor. Nos abençoe, guarde e nos ilumine nesta segunda-feira,
Assim eu oro, agradecido em nome de Jesus, rogando a presença do Espírito Santo. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor. Fique com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau.